Então vamos lá para a nossa aula de hoje? Vocês se lembram que nós estudamos ontem? Nós vimos um pouquinho sobre medidas de comprimento, não é verdade? E hoje nós temos aí algumas situações, problemas por resolver com essa questão. Então o título da nossa aula é Situações, problema envolvendo medidas. A nossa aula é de matemática, como já havia dito. A turma é o 2º ano e a habilidade que nós vamos trabalhar hoje diz respeito a estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas, incluindo contorno e de polígonos, utilizando unidades de medidas não padronizadas e padronizadas, metro, centímetro e milímetro, em instrumentos adequados. Então a habilidade continua a mesma que nós trabalhamos ontem. Muita gente aí já dando o seu bom dia, não é verdade? Bastante gente dizendo bom dia, professora. A Ana Paula disse, adoro matemática, essa aula vai ser muito legal. Vai mesmo, Ana Paula. Que bom, Ana Paula, que você gosta muito. E olha, hoje eu gostaria de começar também dando o meu bom dia e fazendo o meu agradecimento a todos que têm participado aí conosco no chat. Ontem, inclusive, muitas pessoas colocaram comentários e após a aula a gente dá uma verificada sempre, não é, Pro? Ontem comigo estava aqui a professora Joyce, nós fizemos medições de nós mesmos, da nossa própria altura. E algumas pessoas já estavam ali colocando quem era mais alta, quem era menos alta. E sabe, ó, teve alguns professores também que nos ajudaram aí. Muito obrigada a todos. Vou citar aqui o nome de alguns, tudo bem? A Pro Fátima, a Pro Maria Dalva, o professor Arlindo, a professora Ermelina. Deixa eu ver quem mais. Acho que professores que eu anotei o nome foram esses. E o professor Giovanni. Professor Giovanni, você sempre diz que a gente não vê seus comentários. Eu vi o seu comentário, viu? Muito obrigada pela participação. Então, vamos dar continuidade aí. Algumas crianças ontem, Pro, deixa eu contar para você, nós estávamos fazendo medições. E aí o que acontece? O Brian, ele disse que a mãe dele mediu a altura dele, a estatura, no momento da aula. Olha que legal. E aí ele descobriu que tinha 1,34 m. Que legal, já aplicando os conteúdos da aula, né? Eu fiquei super feliz. Muito bem. Bom. Então hoje vamos relembrar aí quais são os instrumentos de medidas que a gente faz uso para medir os comprimentos. Nós temos a trena, que a professora já mostrou aqui, você já conhece. Ela tem aí os centímetros, os milímetros, e tem também uma medida americana. E nós temos também a régua, a fita métrica. Esses três aqui fazem parte do grupo dos instrumentos de medidas padronizados. Hoje eu estou aqui com a régua e a fita métrica para representar este grupo. O grupo de instrumentos de medidas padronizados, ok? Se eu medir tanto com a régua como com a fita métrica, uma determinada superfície, um determinado polígono, ele terá sempre ali a mesma medida certinha. Mas eu posso também, professor, utilizar os instrumentos de medidas não padronizados, como o barbante, as mãos e os pés. Com as mãos eu meço aí os palmos, não é? Lembrando que é sempre da extremidade do meu dedo mindinho até a extremidade do meu polegar, dá 1 palmo. Olha só, exatamente o tamanho desta ficha. 1 palmo, do mindinho ao polegar, ok? E nós temos também os pés, quando medimos um pé na frente do outro, ou até mesmo os passos, que aí são um pouco mais largos. Tudo bem? Tudo isso aqui nós já trabalhamos, nós já estamos mostrando aí há pelo menos uns 3 dias, então acho que vocês estão bem afiadinhos nesse assunto, não é verdade? Então eles já sabem, não é, professora, que quando a gente não tem por perto um instrumento de medida padronizado, a gente pode tentar verificar se a gente consegue sucesso na utilização de instrumentos não padronizados. Para algumas coisas, a gente consegue ter sucesso. Com certeza. E para outras, não. A gente precisa de um instrumento padronizado mesmo, para a gente saber ali os milímetros, os centímetros, não é? Isso mesmo, professora, exatamente.
Ontem, deixa eu lhe contar como é que foi a nossa aula. Ontem nós fizemos a medição da nossa própria altura utilizando o barbante, que é um instrumento de medida não padronizado. E aí nós marcamos, ali fizemos a marcação e depois com o instrumento padronizado, que foi a trena, nós verificamos aqui a nossa altura. Foi uma atividade bem interessante, eu acho que as crianças gostaram também. Muito legal. Então hoje nós vamos aí resolver algumas situações. Mas vamos lembrar aqui que nós tínhamos uma atividade ontem. Quem lembra da atividade? Quem conseguiu fazer? Vocês se lembram? Vocês conseguiram realizar? A maioria já sabia a própria altura. Ou os que não sabiam, a mãe mediu, alguém já tinha medido. E a atividade que vocês tinham por fazer? Vocês lembram qual era? Vocês precisavam verificar também a altura de mais alguém aí em casa. E contar pra gente quem era mais alto. Se era você ou a pessoa que mora com você. Professora, o Rafael, a Jéssica e a Aline escreveram que fizeram a medida com a mãe em casa, que mediram a altura. Muito bom, Rafael, Jéssica, Aline. Parabéns para vocês por terem participado aí mais ativamente dessa aula. E vocês que participaram, que mediram, que conferiram essas medidas, vocês podem dizer para a gente quem é mais alto? Você ou a pessoa de casa? Vai depender de quem você mediu. De repente você tem um irmão menor e você mediu ele e aí ele será menor que você. Então o mais alto será você mesmo. Mas se de repente você conferiu aí com o pai, não é? Com o tio, com o irmão mais velho, maior, e aí? O Vitor falou que mediu e na casa dele o maior é o pai, que tem 1,78 m. Então o Vitor já deu para a gente aí a resposta da nossa atividade. Quem é mais alto, você ou alguém de casa? Eu vou colocar aqui então a resposta do Vitor, tá bom? Mas você pode até tirar um print, ou ontem mesmo você já tirou aí da atividade. Você coloca aí de acordo com a sua casa, tá bom? Com a sua vivência. Então, para o Vitor, quem é mais alto? Pai, o pai dele. O pai dele. Então, vou colocar aqui, meu pai. Como se fosse o Vitor respondendo, ok? E aí, na frente, você pode colocar até a altura do pai. Vitor, você pode falar para a gente qual foi a altura do seu pai aí que você conseguiu verificar? A gente anota aqui também, tá bom? Foi 1,78 m, professora. 1,78 m. Ele tem apenas 3 centímetros a mais do que eu. Olha que legal. Muito bem. E assim, crianças, nós podemos fazer comparações de medidas de comprimento, inclusive da nossa altura, verificando quem é mais alto, quem é menos alto e assim por diante. Fiquei muito feliz que você participou da nossa aula. Então agora nós temos aí algumas situações por resolver. Situações problema, envolvendo medidas. E essas situações, o segundo ano consegue, não é? Segundo ano eles vão é uma conseguir. turma muito esperta. Então, vamos lá? Vamos para a nossa situação? Vou ler com vocês. Vamos juntos? Olha só. Hariane mediu a altura de seu caderno em palmos. Ela utilizou aí uma medida não padronizada, que foram os palmos. E descobriu que ele tem 2 palmos. Depois, ela pegou a régua e verificou que o seu palmo mede 14 centímetros. Quantos centímetros de altura tem o caderno? E aí? Tá fácil? Tá difícil? Já estão respondendo aí pra gente no chat? No chat. Vamos lá? Vocês entenderam o problema? Olha só, a Hariane, ela foi medir a altura do caderno dela. Ela pegou o caderno e foi medir quanto ele tinha de altura. E aí ela usou qual instrumento de medida não padronizado? Olha, os palmos. Então ela esticou bem a mão. As respostas subindo, professor. Enquanto você está falando, explicando, bastante resposta subindo. Já perdi até a conta de quantos alunos responderam e os nomes também, porque foram muitos. Isso é muito bom. Que bom que vocês estão participando e entendendo. É isso mesmo. A resposta já está certinha. Maís, Alexandre, Lourenço, Ana Beatriz disseram que é 28 centímetros. Isso, será? Vamos conferir.
ela verificou que a altura tinha quantos palmos? 2 palmos, certo? 2 palmos. E se cada palmo dela mede 14 centímetros, como é que eu posso descobrir isso Cada mesmo? palmo mede 14. Então, tem o 14 em um palmo, 14 no outro palmo. Isso mesmo, professor. Então, juntando esses 2 palmos, seria o 14 mais o 14. Eu sei que tem criança aí que já está fazendo com cálculo mental, porque está muito, muito simples, não é? Mas nós podemos fazer assim também. 4 mais 4 é igual a 8. E 1 mais 1, 2. Então, a Rariane descobriu que o caderno dela mede de altura 28 centímetros. É isso mesmo. Mateus, Vocês Suzana, estavam Guilherme, certinhos, estão certinhos. Eles continuam apontando, professora 28, Genoveva. não é? 28 centímetros. A Alice também, o Pedro escreveu assim, 28, 28, muitas vezes. Muito bom mesmo. Olha só que probleminha interessante. E dá para nós fazermos como a Rariane fez? Dá. Ela mediu o caderno dela. De repente, você tem aí na sua casa alguma outra coisa que você quer saber a medida. Quanto será que mede, por exemplo, meu celular? Será que mede 1 palmo? Quanto será que mede o meu livro de história, meu livro de matemática, não é? Quanto será que mede aí algumas coisas que você tem em casa? Você pode verificar com o seu próprio palmo. Não é verdade, professor? Sim, é uma possibilidade. Isso mesmo. Então, vamos para a próxima, olha. Temos agora uma outra situação, problema. Vamos então ler comigo? Vamos lá? Mariana verificou a largura do seu quarto em passos. Olha aí já uma outra medida que ela utilizou, um outro instrumento de medição, não é? E descobriu que ela mede 8 passos. Isso. Então, a largura do quarto da Mariana são 8 passos. Cada passo de Mariana mede meio metro. Será que complicou um pouquinho? Qual é a largura do quarto dela? Esse é um desafio para vocês. Qual é a largura do quarto dela? E para isso eu vou até utilizar essa fita aqui, olha. A nossa fita métrica, vocês lembram que eu mostrei para vocês? Que tem 1,5 metro, certo? Então, eu vou deixar ela aqui apenas até 1 metro. Essa outra parte nós não vamos utilizar. Então, essa parte aqui tem 1 metro. Tá de ponta cabeça? Não. Isso. Tem 1 metro. Mas aí o que acontece? Eu tenho que virar do outro lado, né? Isso mesmo, olha. Vocês se lembram ontem que nós conversamos quanto tem 1 metro? Que nós temos aí as unidades de medidas, esses aqui que estão na mesa são os instrumentos. Mas nós temos as unidades de medidas. Que as unidades de medidas, elas são os milímetros, os centímetros, os metros, certo? Unidade de medidas de comprimento. E aí nós vimos que 10 milímetros equivale a 1 centímetro. Nós vimos que 100 centímetros equivale a 1 metro. Por isso, essa fita está aqui até o número 100, porque são 100 centímetros. E se eu quero só metade desse? Meio metro seria metade. E metade nós já trabalhamos, não é como segundo ano. Então, eu vou até os 50, olha aqui, metade de 100 é 50. Então, aqui na minha mão eu tenho meio metro, ou 50 centímetros. Deitado fica melhor? Olha só, temos aqui até 50 centímetros, certo? Essa distância. Agora, a Mariana, ela utilizou os passos, professor, para medir o quarto dela. E nós vimos que cada passo dela tem esse tamanho. Então, ela colocou um pé aqui, e quando ela abriu e colocou o outro ali, ela tinha um passo. Cada passo dela tinha exatamente esse tamanho, 50 centímetros, ou meio metro. Então, vamos lá. O quarto dela mede 8 passos. Então, eu vou colocar aqui 8 pezinhos.
Professora, a Sim. Heloísa, a Brenda, a Júlia, o Isaac, o Rafael, o Victor, no momento em que você explicava, eles estavam apontando a resposta já. Já? Vocês já fizeram Eu aí? não vou antecipar, eu vou aguardar para dizer a resposta que eles apontaram no chat. Tá bom. Mas eles já escreveram a resposta. Eles são muito rápidos. Meus passos estão ficando cada vez mais largos. Será que eu consigo colocar 8 passos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá um pouco assim estranho porque é o formato do sapato, tá bom? 7. Falta um pro Genoveva. 8, só 8. mais um. Isso. 8 passos. Então, se cada um desses passos medem meio metro, olha aqui. Acho que ao invés de colocar ali, eu já vou mostrar para vocês aqui na fita. Olha só. Meio metro, certo? Isso quer dizer que, se eu soltar aqui essa parte, olha, se eu juntar 2 passos, eu terei quanto? Eu terei 1 metro, porque metade mais metade dá 1 inteiro, certo? Então, aqui é 1 passo, 2 passos, ok? Então, 2 passos, 100 centímetros, 1 metro. Tudo bem? Então, aqui nós temos 50 centímetros. Deixa eu ver se vai caber. E aqui 50 centímetros. Só vou colocar nos 2 primeiros. Quando eu junto 2 passos, a cada 2 passos eu tenho quanto? 1 metro, certo? Estão acompanhando aí comigo? 50 centímetros mais 50 centímetros é igual a 1 metro. Então, isso quer dizer que se eu juntar esses 2 passos, eu também terei mais 1 metro. E se eu juntar esses 2? Também mais... O Leonardo disse 1 metro no chat. 1 metro, Leonardo, muito bem. Por que 1 metro? Porque eu estou juntando 50 centímetros mais 50 centímetros, certo? Meio metro é o mesmo que 50 centímetros. Então, meio mais meio, 1 inteiro. 50 mais 50 dá 100 centímetros, que é o mesmo que 1 metro. Tudo bem aí? E aí eu junto mais esses 2 passos aqui. 50 mais 50, ou meio metro mais meio metro, é igual a 1 metro. Ficou mais fácil de descobrir aí qual é a largura do quarto da Mariana? Agora está mais simples, não é? 1 metro mais 1 metro dá 2 metros. 2 metros mais 1 é igual a 3. E 3 mais 1, quanto que dá? A Fernanda disse que são 4. Exatamente, Fernanda, você está certinho. 4 metros é o tamanho do quarto da Mariana. E a professora vai fazendo marcações e marcações, mas essa aqui então é a resposta certa. O Vitor colocou assim, professora Genoveva. Sim. 50 mais 50 mais 50 mais 50 mais 50. Várias vezes. E o resultado igual? Os 4 metros, não é? Exatamente. Muito bem, vamos fazer aqui a forma que ele colocou? Foi o Vitor? Exato, o Vitor. Vitor, é isso mesmo. É que aqui a professora foi colocando passo a passo, mas você já fez direto. Muito bem. Olha só, 50 mais 50 mais 50 mais... Deixa eu apagar esse 2 aqui. 50 mais 50 mais 50 mais 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mais 50. Quanto que vai dar tudo isso? Vamos ver? 50 mais 50? 100.
1 metro. 1 metro ou 100. Vamos, como a gente está colocando de 50 em 50, vamos contar quanto vai dar no total, olha. Então, aqui já deu 100, 150, mais 50, 200, mais 50, 250, mais 50, 300, mais 50, 350, mais 50, 400. 400 centímetros. Exatamente. Se aqui a unidade que nós estamos usando são os centímetros, então 50 centímetros vezes 8, ou 8 vezes ele, vai dar 400 centímetros. Heloísa e Manuel apontaram no chat 400 centímetros, professora. Muito bom, Heloísa. Muito bom, Manuel. Que é o mesmo que 4 metros. E aí já descobrimos também qual é o tamanho, a largura, não é, do quarto da Mariana. Olha que interessante. E aí? Será que a gente consegue resolver mais uma situação rapidinho? Vamos lá? Nós temos pouco tempo, mas eu estou gostando que vocês estão participando muito. Opa, tá bom. É só a última... A Sofia está dizendo no chat que a aula está muito A legal última atividade. e que ela entendeu como usar as unidades de medida, professora. Fico muito feliz, Sofia. É isso mesmo, esse é o nosso intuito. Nosso intuito é ajudar vocês a cada vez mais utilizarem aí essas unidades de medidas, esses instrumentos, não é? Acho que eu tenho que apagar, não é isso? Acho que essa última situação aqui, professora, eu vou deixar para eles como um desafio. O que você acha, hein? Professora, a gente podia tentar fazer essa mesma atividade de uma outra maneira? Poderia. Então vamos, eu sugiro que a gente possa reler e refazê-la de uma outra maneira. Rapidamente, temos um tempinho. Vamos fazer isso juntos? Você diz a anterior? Essa mesma. Essa aqui já seria uma próxima. Ah, chegamos nela. Isso. Perfeito, vamos fazer essa. Então vamos lá, pronto. Essa aqui vem falando um pouquinho sobre o Rafael, olha só. Vamos ler comigo? O Rafael, ele mediu a distância da sua carteira até a porta e deu 10 pés. Olha aí um outro instrumento que ele utilizou foram os pés, um instrumento não padronizado. 10 pés, portanto. Vamos Isso. guardar isso. Sabendo que cada pé do Rafael mede 12 centímetros, quantos centímetros tem esse trajeto? Ficou fácil, não é? Da mesma forma que o Vitor tinha respondido aí a questão anterior, colocando 50 mais 50 mais 50, nós poderíamos fazer esse aqui também, colocando os 10 pés. 12 mais 12 mais 12 mais 12 durante mais 12. 10 vezes. Então, vamos lá. 12 mais 12. A Júlia já mais botou 12. o resultado. Maria Isabela, Tainá também. A Tainá colocou assim. Vocês estão rápidos, 10 hein? vezes 12. Isso, muito bem. A Ellen já apontou o resultado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou colocar um 12 aqui no comecinho. 12 mais 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Eu posso contar as 10 vezes o 12, como alguém aí já colocou. Olha só, 10 vezes o 12, ou 12 vezes o 10, não é? Eu posso contar 12 mais 12 por 10 vezes. E o importante é que eu chegue no resultado. E eu posso fazer também o contrário. Ao invés de fazer 10 vezes o 12, eu posso fazer 12 vezes o 10. Qual foi o resultado que eles colocaram aí, professor? A Clécia falou que são 120 centímetros. 120 centímetros, A Nicole Clécia. também, o Gabriel. Aí a Ana Júlia colocou 1,20 metros. Isso, muito bem. Você pode colocar em centímetros ou em metros. Muito bem, parabéns, Vocês estão alunos do segundo ano. de Várias parabéns. respostas certas. Muito bem, depois você pode conferir aí em casa direitinho, tá bom, gente? Nossa aula está chegando ao fim. Foi um prazer tê-los conosco. Uma ótima tarde, um ótimo dia e até a próxima. Tchau. Professor. Tchau.